Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus estava me dando uma palavra aqui para você. Se você veio aqui, ainda mais se você está numa situação difícil, ainda mais se você está numa situação onde você está passando por uma situação impossível, essa palavra é para você. Deus estava falando comigo, a sua história será reconhecida por uma história de milagres. A sua história será reconhecida por uma história de milagres. Escuta bem, que todas as histórias de milagres na Bíblia, eles vieram a partir de momentos muito desafiadores. Às vezes, nós não paramos para pensar sobre isso, mas todo milagre veio de um grande problema. Todo milagre veio de uma grande dificuldade. Todo milagre aconteceu de uma situação que muitos de nós não queremos passar. Na verdade, e você vai ver que muitas vezes as pessoas que estavam com enfermidades, cegos, né? Aquele cego de nascença, ele foi curado, né? Mas ele precisou passar por um processo muito doloroso, enquanto ele ainda não enxergava, enquanto ele ainda não tinha recebido o milagre. E Deus está enfatizando para mim, especialmente hoje, o milagre, né, que Jesus fez sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela entra dentro da história, ela entra no caminho de Jesus e recebe um grande milagre. Sabe, se você está na presença de Jesus, se você precisa de um milagre, sabe, essa palavra é para você. Escuta bem, muitos de nós queremos receber um milagre. Muitos de nós queremos viver uma vida de milagres. Mas se nós pararmos para pensar, todo milagre começou de uma situação muito delicada, de uma situação difícil, de uma situação que aos olhos humanos não tinha mais um resultado, não tinha mais uma solução. Na verdade, a Bíblia diz que essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha já procurado por muitos médicos. Diz que essa mulher já havia 12 anos, ela tinha essa hemorragia, esse fluxo de sangue, e ela havia padecido com muitos médicos. E ela gastou toda a riqueza, os recursos financeiros que ela tinha, ela gastou procurando a cura nos médicos, sabe? E muitas vezes é assim que a gente faz. Muitas vezes nós só buscamos, presta atenção, muitas vezes nós só buscamos as respostas, nós só buscamos a mudança em questões humanas, em estratégias humanas, em pessoas humanas. E nós não procuramos por Jesus. Mas nessa oração considere que só de você estar aqui é que você está procurando por Jesus para Ele te fortalecer, para Ele te curar e para Ele trazer um tempo de mudanças na sua história, na nossa história. Deus está me fazendo lembrar, seja bem-vinda Juliana, Grazi, Rosária, Silmara, que especial, Maire. Entramos um pouquinho depois hoje, né? Mas eu creio que Deus tem algo poderoso, algo especial. Renilda, obrigado pelas mensagens, glória a Deus. E Deus estava me falando sobre isso, que a história de pessoas que estão aqui, Paulo, a sua história, Eliana, a sua história será reconhecida como uma história de milagres. Você crê nisso? Sabe, aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha procurado as possibilidades humanas. Aquela mulher do fluxo de sangue já tinha procurado a providência humana. Né? Quantas vezes nós achamos que é alguém, uma pessoa humana, né, que pode nos ajudar? Sendo que, na verdade, é somente Deus que pode nos ajudar. E Deus usa pessoas. Então, o que eu quero te orientar? Você ore pela situação que você está e Deus, né, Ele tem as maneiras de agir. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui agora. Eu sei que alguns de vocês já conhecem essa história, mas Deus está me lembrando, me inspirando nessa história agora. Tem pessoas que já têm sido curadas fisicamente, né, nas ministrações aqui mesmo do canal. Tem pessoas que têm sido curadas fisicamente também na igreja. Tem pessoas recebendo milagres, palavras que têm mudado a história de pessoas na igreja, né? E Deus tem sido bom, só que eu me lembro, sempre aconteceu, mas o que eu me lembro de estar participando disso são já 8 anos. Né? Antes eu também estava participando também de outras formas. Agora, escuta bem,
O que eu percebo é que em todo milagre, tem uma situação que Deus às vezes permite chegar no limite. Muitas vezes Deus vai permitir algumas situações, não todas, algumas situações chegarem no limite. Por quê? Para ficar claro que só a mão de Deus que poderia ter feito aquilo. Quando Deus começa a história de Gideão, quando Deus fala com Gideão, ele fala exatamente isso: Gideão, eu vou fazer de uma forma incomum, né? Em outras palavras, eu vou fazer de uma forma não esperada por vocês. Por quê? Porque vai ficar claro que foi a minha mão. E eu não divido a minha glória com ninguém, em outras palavras. Sabe, se você chegou numa situação do impossível, ou se você está sentindo uma fraqueza hoje, sabe, talvez você está com pensamentos de desânimo, de desistência, você não vai desistir, você não vai parar agora, sabe? Sempre que você está próximo de uma nova fase que Deus vai te mudar, Deus vai te aprovar em uma situação que você está, e Deus vai te levar para próximos níveis, às vezes vem algumas batalhas, às vezes vem uma vontade de desistência, mas escuta bem, o inimigo às vezes aproveita. Eu vou contar um testemunho rapidamente aqui, nós vamos orar. O inimigo aproveita de momentos em que Deus está te provando para colocar um entendimento errado sobre a sua provação. Por exemplo, tem pessoas que querem sair do lugar onde Deus tem para elas e elas não pedem uma orientação de Deus. Elas só vão pelos sentimentos, elas só vão pelas emoções, sabe? Aonde Deus fala no espírito e traduz para a alma. Agora, nós precisamos discernir quando é realmente Deus que está falando, porque às vezes as nossas emoções estão falando mais alto, as nossas emoções estão querendo guiar e pautar a nossa história, mas não vai ser assim com você, não vai ser assim conosco, porque o Espírito Santo, a partir de agora, ele está tirando toda a ideia que não é dele da sua mente. Eu dou uma ordem agora que todo mal, que toda ideia que não é de Deus, que ela saia da sua mente agora. E o que é de Deus vai ficar no seu coração. E haverá confirmações quando você precisar de uma nova decisão, quando realmente chegar um tempo de alguma mudança de Deus na sua vida. Eu lembro que eu estava pregando num culto de quarta-feira à noite, esses tempos, e eu estava pregando milagres de Jesus no Mar da Galileia. E eu estava falando coisas que acontecem enquanto você adora. No Mar da Galileia, Jesus chamou seus primeiros discípulos. No Mar da Galileia, Jesus ensinou, Jesus fez milagres, né? Jesus fez os milagres. Mas no Mar da Galileia a hora que chegou num ponto, eu estava falando vários milagres, já estava no quarto milagre, ou no quarta coisa que Jesus fez no Mar da Galileia. E eu falei sobre aquele milagre da moeda que apareceu na boca do peixe. E naquele exato momento, Deus me inspirou a falar uma palavra. Você tem uma conta para pagar, você tem um compromisso financeiro, sabe? Deus vai fazer dinheiro aparecer na conta bancária de gente que está aqui, sabe? E a hora que eu liberei aquela palavra, sabe? Eu liberei a palavra e fui em frente, já tinha algumas experiências com Deus, sabia que Deus ia fazer, né? Mais tempo ou menos tempo Deus ia fazer. E o que aconteceu? Aquela semana foi uma avalanche de milagres financeiros, porque Deus também faz milagres financeiros. Você está ouvindo isso? E esse não era o meu script aqui, mas Deus está falando que vai tocar em finanças de pessoas aqui. Deus está falando comigo agora sobre isso. Ele vai tocar na sua área financeira também, sabe? E naquela semana, alguns milagres aconteceram. Os que mais nos chamaram a atenção, eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou começar falando do que, né? Aumentando o grau de impacto. Ok. Tem uma pessoa que falou assim, que não sabia que tinha um dinheiro para receber de um seguro do carro, e de repente aquele dinheiro caiu na conta bancária. Outras pessoas estavam com situações presas, amarradas em questões de justiça ou em questões públicas e foram liberadas, né? Agora, o que mais me impactou foi que aconteceram mais de 10 testemunhos, mas 3 testemunhos me chamaram muita atenção. 3 testemunhos me chamaram muita atenção. Testemunhos onde pessoas receberam um valor na sua conta bancária e nem sabia de onde vieram. Nem sabe de onde veio. Queria saber quem depositou e não conseguia saber.
E eu fiquei sabendo que isso não é normal. Normalmente aparece o nome, né? Então é uma das formas de Deus agir, porém não é a única. Muitas vezes, quando você está precisando de um milagre financeiro, às vezes Deus pode te mover de lugar. Presta atenção. Muitas vezes Deus pode te mover de lugar. Quando o profeta Elias teve uma situação de necessidade, Deus moveu ele de lugar. Agora, você não pode mover de lugar se Jesus não está te movendo de lugar. Isso é bem básico, mas se Jesus não está te movendo de lugar, então fique exatamente onde você está. Quando eu sei que Jesus está me movendo de lugar, ele fala comigo. Agora, se você orar, você vai saber por quê. Quando nós oramos, Deus responde. Esses dias mesmo eu posso falar do meu testemunho pessoal. Eu orei e falei, Deus, se eu estou na sua vontade, assim, fui específico. Falei, então eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Fiz uma oração em pensamento. Preciso que o Senhor me dê um sinal nessa área aqui específica. E exatamente naquela área específica que eu estava falando com Deus, Deus me deu, eu orei na quinta-feira à noite, na verdade eu estava tomando banho, e ali eu orei em pensamento, Deus, se eu estou na sua vontade, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Orei em pensamento nessa área específica. E Deus deu um primeiro sinal na sexta-feira pela manhã. Na sexta-feira à tarde, Deus enviou mais 2 sinais. No sábado à tarde, Deus deu mais um sinal poderoso. E no sábado à noite, também mais um sinal. 5 sinais de uma oração que eu fiz em pensamento. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós não podemos nos movimentar de lugar sem antes orar, sem antes saber se é Deus que está te movimentando. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que se movimentam de lugar sem que Deus esteja fazendo isso para elas. Você está ouvindo? Agora, escute bem, que uma coisa que me chama a atenção, né? Eu sei que eu estou falando aqui de movimentações, mas eu estou baseado numa palavra aqui. Uma coisa que me chama a atenção na mulher do fluxo de sangue é que ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Sabe, um toque de Jesus muda muita coisa na nossa história. Um toque de Jesus cura aquilo que o psicólogo não pode curar por muitos anos. Sabe, um toque, uma palavra de Jesus, um encontro com Jesus pode mudar a nossa história. Sabe, e tem coisas que Jesus faz imediatamente. Muitos milagres na Bíblia, você vai ver Jesus fazendo imediatamente. Já outros milagres, aquilo aconteceu em um processo, ou teve o tempo. Muitas vezes que Deus fez promessas desde o Velho Testamento, várias promessas, elas precisaram de um tempo para se concretizar. E aí que o inimigo rouba a fé de muita gente. O inimigo fala, não está funcionando, Deus não está agindo, não está acontecendo, sabe? Mas você precisa entender algo. Tem promessas que precisam de um tempo para serem concretizadas, para serem concluídas. Sabe, Abraão, o pai na fé, ele esperou 25 anos. E quando Abraão estava esperando ali, no meio do caminho ele tomou até decisões erradas, mas mesmo assim ele retomou a sua fé, ele retomou sua posição de fé e viveu aquilo que Deus havia prometido para ele. Você está ouvindo isso? Inevitavelmente, porque tem pessoas que falam assim, eu não quero promessa, não quero coisa nenhuma, né? Mas inevitavelmente, se você começar a orar, Deus vai começar a revelar alguma coisa para você. Não tem como. Se você começar a orar, Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a dar ideias para você, Deus vai começar a revelar o que Ele tem na sua vida. Não tem como, isso é inevitável. Eu mesmo sou um testemunho vivo disso. Por quê? Quando eu comecei a ter vida de oração, sabe o que aconteceu? Eu só passava tempo de adoração, só passava tempo com Deus, não estava querendo dom, não estava querendo, sabe, nada, só estava querendo tocar e eu já pregava para os jovens e adolescentes, né? E Deus já fazia um mover especial ali para o tamanho da nossa igreja, é algo muito especial que Deus já estava fazendo, algo especial, algo poderoso, né? Pessoas indo para Jesus, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Então, eu estava passando tempo com Deus, eu comecei a ter vida de adoração, e quando eu menos esperei, Deus começou a fazer promessa para mim. E eu lembro de um dia, eu falo, Deus, eu nem pedi essa promessa, é o Senhor que me fez,
É o Senhor que disse que essa é a minha missão, que esse é o meu propósito. Sabe? É isso que acontece com muitas pessoas. Elas acham que a gente ora porque está querendo uma bênção, porque está querendo algo de Deus. E, sabe, isso é só uma consequência. Porque, na verdade, a coisa é mais profunda. Eu já vou olhar aí o chat, nós vamos orar. Olha lá. A coisa mais profunda o que é? Deus nos enviou aqui para a Terra para viver uma vida significativa. Eu lembro que quando eu estava pensando em abrir um instituto um tempo atrás, um pequeno curso bíblico, enfim, mas não ia ser tanto diretamente assim, eu ia falar sobre vocação, né? E uma das coisas que eu estudei um pouco na época era sobre uma vida de significado, sabe? Uma vida de significado. Agora, as pessoas acham que a vida de significado é só por coisas que os olhos podem ver, coisas grandes, mas não é muito sobre isso. Pode envolver isso. Mas você vive uma vida de significado quando você está conectado com Deus. E quando Ele revela coisas para você, quando você tem uma comunhão com Ele, sabe? Quando você tem uma comunhão com Ele, e você começa a perceber que Deus já escreveu a sua história. E quando você percebe que Deus escreveu a sua história, quando você começa a ter relacionamento com Ele, Ele começa a revelar para você algumas coisas que Ele já estabeleceu, que Ele tem de plano para a sua vida. Isso é diferente. Por quê? Porque você começa a perceber que você tem um papel importante dentro do plano de Deus. Sabe? Cada um que está aqui agora, cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós temos um papel importante dentro do plano de Deus. Deus te chamou para uma vida de plenitude, para uma vida abundante. Deus te chamou, sabe, para coisas poderosas sobre essa terra. Deus te chamou para prosperar. Deus te chamou para, sabe, Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. E mesmo que isso não aconteça por um tempo, não permita que o inimigo roube a sua fé. Sabe? Veja se tem alguma coisa que você precisa alinhar. Vê se tem alguma coisa que nós precisamos muitas vezes ser ajustados para começar a entrar em novos níveis, em novos tempos que Deus tem reservado para nós. Você vê isso? Então, eu quero orar agora com você. Eu quero orar agora com você. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus está despertando a sua fé hoje. Sabe? Às vezes a nossa fé tem dia que ela está lá em cima, tem dia que ela está lá embaixo, mas eu declaro que a sua fé vai se estabilizar e depois de estabilizada ela vai começar a crescer. Sabe? Você vai crescer em fé e Deus vai fazer coisas poderosas na sua história. A Bíblia diz que o justo da sua fé viverá. Nós precisamos de fé para viver. Você precisa crer que Deus, Ele está cuidando de você, que Deus é um Deus de milagres, que Deus cuida do seu emocional, que Deus cuida da sua casa. E Ele está fazendo isso agora. Deus está tocando agora do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu declaro agora o poder do Espírito Santo tocando na sua vida. E Deus está tirando todo pensamento destrutivo, todo pensamento negativo. Sabe? Deus está falando aqui comigo aqui. Todos, sabe? Pessoas aqui que talvez o inimigo está querendo despertar o seu lado sombrio. Ó, eu dou uma ordem agora. Todo mal, toda obra das trevas, bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas aqui que o inimigo está querendo despertar o seu pior. Sabe, a sua pior versão ou o seu lado sombrio, né? Mas sabe, quando você anda com Deus, é a luz de Deus que vai brilhar na sua vida. Olha a importância de nós orarmos. Muitas vezes o inimigo quer despertar o seu pior lado, o nosso pior lado. Mas, sabe, existe uma graça, existe uma proteção de Deus. Se alguém aqui estava sem uma proteção de Deus, eu declaro essa proteção de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui que Deus está tocando no corpo físico de pessoas que estão aqui, sabe? E Deus está fortalecendo o seu corpo físico. Deus está fortalecendo o seu corpo físico e Deus te trouxe aqui para dizer: a sua história será reconhecida por uma história de milagres. A sua história será reconhecida por uma história de grandes testemunhos da parte de Deus. Sabe, tem pessoas que vão começar a confiar mais em Deus a partir do que vai acontecer na sua vida. Tem gente que não acredita em milagres e vai começar a crer em milagres por causa da sua história, por causa de você. Jesus falou que algumas pessoas, algum grupo de pessoas, é necessário que os sinais aconteçam para que eles creiam. Você está vendo? Agora,
sabe, nós aqui que somos discípulos de Jesus, conosco é diferente. Os sinais é que nos seguem. Alguém está ouvindo? Os sinais vão te acompanhar. Sabe, palavras de muito tempo na sua história vão acontecer essa semana. Alguém está ouvindo? Alguém está recebendo? Palavras de muito tempo vão começar a acontecer na sua vida essa semana. Eu declaro que palavras antigas. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem alguém que está aqui que recebeu uma palavra com 7 anos de idade. Você que está aqui agora recebeu palavra desde 7 anos de idade. Escuta bem, eu declaro que essas palavras estão entrando em movimento agora no mundo espiritual e Deus vai fazer acontecer. Sabe, Deus está enviando anjos, sabe, Deus está operando de uma forma poderosa para fazer cumprir toda a palavra que o inimigo já queria até roubar a sua fé. Eu declaro que palavras vão acontecer na sua vida a partir dessa semana. Essa semana você vai ver agir de Deus na sua história. Essa semana você vai ver como Deus é um Deus de milagres. Sabe que Deus está me falando aqui? Que o inimigo está querendo roubar a fé de pessoas por causa do tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para você mais uma vez nessa oração. Quando Deus fala, é só questão de tempo. Deus não muda de opinião a respeito do que Ele te falou. Você está ouvindo isso? Deus não mudou a opinião dEle sobre o que Ele te falou. Deus não muda o plano dEle sobre você. Sabe? Você vai ver que Abraão, no meio do caminho, ele tomou alguma decisão errada. Mas o plano de Deus depois se concluiu. Você vai ver também que quando Deus chama Davi, ele passa cerca de 17 anos até efetivamente viver o plano de Deus. E a trajetória dele não foi fácil. Ele passou por muitas perseguições. Ele passou por coisas muito complicadas. Ele passou por perseguições que nós não podemos, sabe, nem mensurar. Nós não podemos nem mensurar o tanto que Davi sofreu, antes de viver a promessa. Não paute, sabe, não começa a falar, a palavra vai, não começa a definir se a palavra vai acontecer ou não, porque você está sofrendo. Não interessa. Você fala, Deus, eu preciso da tua força. Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque eu sei que se o Senhor me revelou, o Senhor tem um propósito maior. Sempre que Deus revela alguma coisa para você, aquilo tem um propósito maior. Sempre que Deus revela algo para você, aquilo vai impactar a vida de outras pessoas. Você está ouvindo isso? Eu quero orar agora. Se houver algum espírito de incredulidade, se houver algum mal, se houver alguma armadilha espiritual contra a sua vida, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora que todo mal bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que alguém viu aqui uma mensagem, alguém que viu uma mensagem e já passou, parece que alguém que teve um sonho, não foi? Olha lá, sobre os discípulos perguntando para Jesus que eles receberiam por deixar tudo por Jesus. Eu não vi a primeira parte da sua mensagem, Silmara, que ela passou aqui, na madrugada de sábado, depois da live, abri a Bíblia em Marcos 10. Tá. E novamente em 3 Bíblias. Quando Jesus está falando para os discípulos, nesse contexto, Jesus está falando, aquele que largar tudo, quer dizer, aquele que renunciar. Sonhou comigo, glória a Deus. Antônio, olha lá. Aquele que renunciar, aquele que largar tudo, né? Largar pais ou mães, filhos ou campos, aquele que largar tudo por amor de mim e ao Evangelho, Jesus falou, receberá 100 vezes mais nessa terra e sobretudo na eternidade. Não que necessariamente você vai ter que largar a sua família, talvez não seja nesse sentido, né? Mas às vezes é sim, literalmente. Eu conheço uma história mesmo, tem um pastor que a gente conhece, que a família dele não aceitava que ele estava andando com Jesus, que ele tinha aceitado Jesus. Então, ele teve que desagradar a própria família para continuar servindo a Jesus, né? Mas, quer dizer, o que Deus falou com você nessa palavra se você viver uma vida de renúncia, haverá recompensa aqui na terra e, sobretudo, na eternidade. Porque se você for continuar lendo o versículo, é exatamente isso que diz. Receberá 100 vezes mais nessa terra, né, e na era futura, a eternidade. Então, quer dizer, Deus é um Deus de recompensas
E mais do que isso, Deus é um Deus de propósito. Sempre quando Deus te recompensa com algo, isso tem um propósito maior. Sabe? Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. E nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Sabe? Tem pessoas aqui que Deus está despertando a sua fé. E você vai tocar em Jesus agora. Você crê que você vai tocar em Jesus agora? Sabe? Algumas vezes Jesus vem e Ele te toca. Mas Deus está querendo levar pessoas aqui para um próximo nível. Um nível de fé, um nível de confiança. E Deus está querendo que agora, através da sua fé, você toque nele. Sabe? O interessante é que quando você toca em Jesus, sai virtude dele para você. Sabe? E Jesus estava no meio de uma grande multidão e ele falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falavam com ele, Senhor, são tantas pessoas aqui te empurrando, essa multidão, o Senhor está aqui no meio dessa multidão, o Senhor está fazendo os milagres, as pessoas estão querendo os milagres, e então tem muita gente tocando. Aí ele falou, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Por quê? Porque de mim saiu a virtude. Quer dizer, a unção já estava no corpo de Jesus. A unção já estava na vida de Jesus. Mas nem todos que estavam se esbarrando com ele tinham fé para serem curados. A unção já estava no corpo de Jesus. A virtude já estava em Jesus. E tinha pessoas que só estavam esbarrando nele. Mas chegou uma mulher que estava enferma, uma mulher que precisava de um milagre, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que já tinha perdido dinheiro, uma mulher que já tinha perdido tempo, uma mulher que estava, deixada de lado na sociedade. Essa mulher veio e tocou em Jesus. E ela foi completamente curada. E a história dela mudou a partir dali. Você está vendo? Sabe? Você está aqui nessa oração como? Você está nessa oração como multidão? Você está nessa oração aqui só esbarrando em Jesus? Ou você tem fé que Ele vai mudar a sua história? Sabe? O estoque de milagres de Deus não acaba. Eu não sei o que você precisa, se é na área financeira, se é na área física, ou se é, sabe, de uma cura que você precisa, ou se você está orando pela restauração da sua casa, para a sua casa ser salva, para a sua casa começar a andar com Jesus, sabe? O interessante é que essa mulher, ela já vinha dizendo consigo mesma, ela vinha falando, se eu tão somente tocar na hora dos vestidos dele, eu serei curada. Sabe que isso é uma revelação para mim? Sabe? Isso é uma revelação para nós. O quê? Ela já estava falando exatamente aquilo que ela estava crendo. Eu vou falar isso umas 3 vezes, porque isso é muito importante. Tem coisa que passa batido e você tem que pegar. Ó, aquela mulher, ela já vinha falando, se eu tão somente tocar na hora dos vestidos dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na hora dos vestidos dele, eu serei curada. E foi exatamente o que ela fez. Exatamente o que ela falou, ela fez. Ó, a fé foi liberada pela fala. Então, ela liberou fé. E quando ela chegou e tocou em Jesus, sabe? Assim como você crê, seja feito. Seja feito conforme a sua fé. Sabe? Você crê que no que você fala, você fica falando negativo sobre você, que a tua história não vai mudar, que você vai terminar desse jeito mesmo. Sabe? Você está profetizando a sua própria derrota. Eu já recebo uma autoridade do céu para cancelar toda palavra negativa, toda palavra maldita, dita por você mesmo ou dita por alguém a seu respeito. Eu lembro que uma vez eu falei algo, eu estava sempre me cuidando para falar sempre fé, mas uma vez eu falei algo negativo. Dentro de poucos meses eu fiquei doente. Falei algo negativo sobre mim mesmo. Dentro de pouco tempo eu fiquei doente. Mas Jesus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, e Ele deixou minha saúde melhor do que era antes. Você está ouvindo isso? Você pode dizer, olha lá, chama a existência, é isso aí, Kátia, glória a Deus. Você está ouvindo isso? Sabe? Eu declaro que aquilo que com a sua boca mesmo você amaldiçoou, sabe? Deus está trazendo um novo decreto sobre a sua vida, e Deus está falando, ó, vou deixar melhor essa área aí do que era antes. Eu vou fazer algo que vou te surpreender, vou te alegrar exatamente nessa área onde você mesmo se derrotou. Tem coisas que não é nem Satanás que está te derrotando. Ele só está aproveitando das palavras negativas que você fala. Essa mulher do fluxo de sangue, ela estava falando, se eu tão somente tocar. Meu Deus do céu, eu vou ter que
tem testemunho que eu vou dar para vocês só daqui a uns meses. Você está ouvindo isso? E você vai me dar seu testemunho também daqui a alguns meses. Em nome de Jesus. Sabe? Você tem que começar a falar fé dentro da sua casa. Fala, esse homem aqui não muda. Olha aí, você profetizando errado. Deus está falando aqui com alguém. Eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus. Olha aí. Ai, esse homem não muda. Sabe? Aí sabe o que o diabo fala? Conforme a tua fé seja feito. Olha aí. Ele usa a palavra para tentar te destruir. Sabe? Agora você fala assim, ó, eu não sei como, mas Deus vai entrar no coração desse homem. Deus vai entrar na cabeça dele, vai entrar na mente dele, Deus vai entrar no coração dele. Não tem coração duro que pode ficar de pé diante de Deus. Aí tem dia que a sua fé está mais em alta, tem dia que a sua fé está mais em baixo, mas policia o que você fala. É claro que você não falou com intenção no coração, vai passar batido. Mas se você falar por muito tempo, seu coração começa a crer e tem um problema. Quando o seu coração começa a crer, é uma coisa boa. Quando o seu coração começa a crer e a sua boca fala, isso acontece uma liberação no mundo espiritual. Você está ouvindo isso? Quando o seu coração crê e a sua boca fala, acontece um movimento no mundo espiritual. A mulher dos fluxos de sangue estava falando, eu vou tocar nele, eu vou ficar curada. O espírito de fé vai pegar alguém aqui. Eu vou tocar nele, eu vou ficar curada. Eu não vou ficar mais assim doente. Não, eu ouvi que Jesus faz os milagres. E deixa eu falar aqui para alguém, Jesus está aqui. Ó, Jesus está aqui. Jesus está aí dentro da sua casa agora. Sabe, aonde está chegando esse som, essa frequência, esse áudio? Frequência, áudio, entende? Aonde está chegando esse som agora? Deus te trouxe aqui para dizer, Jesus está aqui. Jesus está aqui. A mulher do fluxo de sangue aconteceu exatamente como ela falou. E sabe, tinha muita gente esbarrando em Jesus. Esse que é seu problema. Você só está esbarrando em Jesus. Mas você está falando negativo. Você só está lá, recebe o poder, recebe a cura, sabe? Está lá no momento de adoração. Só está esbarrando em Jesus, mas não recebe o que é seu. Por quê? Você tem que receber pela fala. Sabe? Tem gente que vai no culto, tem gente que está a presença de Deus se manifestando. E sabe, não se orienta. Fica lá assim, ó. Daqui a pouco está falando negativo de novo. Eu expulso agora esse espírito de incredulidade, essa falta de entendimento na sua vida, sabe? Você vai começar a ser diferente a partir de hoje. Você vai parar de ser uma pessoa negativa, expulsa toda negatividade. Às vezes você falou, murmurou, tá tudo bem. Pede perdão e segue em frente. Fala, Deus, cancela essa palavra em nome de Jesus e vai em frente. Se errou também, não fica se apegando muito com o erro, não. Quem capitaliza com o erro é Satanás, não é Deus, não. Aconteceu com a mulher do fluxo de sangue exatamente como ela disse. Escuta bem, tinha gente que só estava esbarrando em Jesus. Mas alguém me tocou diferente. Eu estou sentindo o poder de Deus. Se esse microfone não tivesse aqui, eu ia dar uma volta aqui e ia voltar para cá de novo. Escuta bem. Para de esbarrar só em Jesus. Para só de ficar esbarrando em Jesus. Eu estou na presença de Jesus. Você está na presença dele, mas você não está extraindo a virtude dele. Deus está falando aqui com alguém. Você está na presença dele, mas está igual a multidão, só está esbarrando em Jesus. Toda palavra maldita está cancelada em nome de Jesus. Dita por você ou dita por alguém a seu respeito, eu declaro cancelada em nome de Jesus. Deus está falando, você está novinho em folha agora. Você está novinho em folha agora. Tem um decreto novo espiritual sobre a sua vida. Milagres vão acontecer na sua história. Sua vida vai ser reconhecida por uma vida de milagres. Sabe, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa se você está doente agora, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Para de esbarrar em Jesus, sabe? Tem gente que fala assim, eu fui no culto e fiquei todo arrepiado. Né? Fiquei no culto e senti o poder de Deus. Né? Tá ok, eu também ensino, isso é muito bom. Agora, isso é essencial. Agora, escuta bem, depois fica falando negativo, depois não crê que Deus faz milagres, não crê que Deus pode cumprir a promessa de muito tempo na sua vida. Toda promessa tem um processo. Não tem como você viver... É uma frase, parece clichê, mas é verdade. Não tem como viver o propósito sem o processo. Sabe? É a palavra de Deus para você. Para de esbarrar em Jesus. E faça igual a mulher do fluxo de sangue. Vigia nas palavras. E para de reclamar, para de falar negativo. Isso aí traz uma coisa negativa para dentro da casa da pessoa. Mas dentro da sua casa aí, ó, Deus está falando que já tem um mover do Espírito de Deus. Sabe, todo tipo de coisa boa vai começar a vir para você. Eu vou falar mais uma vez, a partir dessa semana, você vai ver coisas mudando, você vai ver agir de Deus, você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida e nas suas orações,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá, toda palavra maldita, se alguém disse aqui, todos, Deus já está transformando essa palavra em uma bênção. Sabe? Eu declaro que Deus vai deixar as coisas melhor do que era antes. Deus vai deixar as coisas melhor do que era antes. Recebe? Deus vai deixar as coisas melhor do que era antes. Ó, se você orar crendo e você crê que recebeu, já é seu. Sabe? Tem gente que fala isso é muito simples. Acho que não é bem assim. O primeiro passo é você receber a palavra. E depois, Deus vai te capacitar a viver. Deus vai te dar uma sabedoria. Deus vai te guiar no que fazer. Deus vai agir na sua vida. E quando você não tiver nenhumas condições, Deus vai fazer aquele milagre naquele modelo de fazer aparecer o ato soberano de Deus. Vai ter gente aqui que vai se surpreender com a maneira que Deus vai te abençoar. Eu recebi um testemunho esses dias mesmo, depois de uma palavra, alguém falou assim, não tinha nenhuma qualificação, não tinha nenhuma capacidade, sabe? E foi escolhido por uma grande coisa. Você vê isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Olha lá, a palavra fala, o final é melhor do que o princípio. Verdade, Kátia, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar e já agradecer. Dessa é a segunda oração já? Me ajuda aí. Olha aí. Sua vida vai ser reconhecida por uma vida de milagres. Para de esbarrar em Jesus e toca em Jesus com fé. Tem momento que Jesus vai vir assim e vai fazer o ato soberano dele. Ele já está te protegendo, viu? Ele está te protegendo, ele está te guardando. Mas, ó, para o que Deus tem na sua vida, você vai precisar andar por fé. Você está ouvindo isso? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pela fé agora, nós declaramos que nós cremos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é quem cuida de nós. Nós agradecemos pelo Teu amor, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Pai, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ia dizendo, se tão somente tocar na hora dos vestidos dele, serei curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Tinha muitas pessoas esbarrando no Senhor. Jesus está aqui. Tinha muitas pessoas esbarrando no Senhor. Mas aquela mulher tocou o Senhor de uma forma diferente. Ela tocou o Senhor com fé. E ela extraiu a virtude. Ela extraiu a unção. Eu peço que o Senhor venha agora agir sobre nós dessa forma. Pai, nós tocamos o Senhor com fé. Libera a virtude, a unção da prosperidade, a unção dos milagres, a unção da cura, agora, em nome de Jesus. Pai, pessoas aqui que precisam receber um toque diferente que muda a história. Pessoas aqui que já estão esperando há muito tempo. Se tem tempo ainda de espera, de processo, eu peço que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha transformar a mente, encher o coração de confiança. Mas se o inimigo está querendo atrasar, eu peço que o Senhor venha com muito poder agora e destrua todo o poder do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder das trevas. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial com o seu toque poderoso. E toca agora cada um que está aqui, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca a vida de cada um e tudo aquilo que está envolvido na vida deles. Em nome de Jesus. Deus está tocando em tudo que te envolve. Deus está tocando em tudo que te envolve. Aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não se apresse. Eu vi o Senhor dizendo aqui, Deus não vai te deixar enganado nem confundido. Deus não vai deixar você na vergonha. Não. Tem o tempo do sofrimento, mas tem o tempo da recompensa. Tem o tempo do sofrimento, mas tem o tempo do refrigério. Você está ouvindo isso? Não se apresse em sair da presença dele. Não se apresse em querer mudar de lugar, mudar de projeto, sem antes orar primeiro. Tem alguém aqui que Deus está falando, você ainda não orou para mudar o projeto, ou Deus ainda não te respondeu sobre mudar o projeto, você já está querendo mudar. Nós não podemos fazer assim.
tem que ser do jeito que Deus falou, tem que ser do jeito que Deus quer. Aquele que crê, não se apresse. Eu fiz uma oração em pensamento e eu falei aqui para vocês hoje, você que chegou depois, pega do começo. Deus me deu 5 sinais para uma oração em pensamento que eu fiz. Eu falei, Deus, se isso que eu estou fazendo assim, assim, assim é da sua vontade, então eu preciso de um sinal nessa área. E exatamente naquela área, Deus me deu 5 sinais. Foi uma oração numa quinta-feira à noite em pensamento, no banho. Na sexta de manhã teve um sinal. Sexta à tarde, 2 sinais. Sábado à tarde, mais um sinal. Sábado à noite, outro sinal. Agora, você precisa fazer isso. Você precisa orar, que Deus vai te responder. Sabe? Não se movimente sem Deus confirmar isso para você primeiro. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus. Aquele que crê não pode ser apressado. Não. Ele precisa continuar com o coração confiante em Deus. Você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Deus está trabalhando na sua história. E a sua história vai ser reconhecida por uma história de milagres em nome de Jesus. Que especial. Deus está trabalhando em cada coração aqui. Eu vejo um grande mover do Espírito Santo. Eu sinto um grande mover do Espírito Santo sobre cada vida que está aqui. Você não veio aqui por acaso. Deus está despertando o teu espírito. Deus está despertando o seu espírito para andar com Ele, extrair a virtude dEle, extrair o poder dEle sobre a sua vida. Eu declaro uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Eu declaro curas, cura física, declaro milagres agora em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição, eu vou deixar as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Tá bom? Você que chegou depois, olha lá que poderoso, as pessoas deixando testemunho. Olha lá, Kátia colocando, meu coração queima nessa live de poder de Deus. Glória a Deus. Se você puder, compartilha. Na oração da madrugada, Rosária, nós falamos sobre isso. Quando nós pedimos sabedoria, Deus nos dá. Né? Quantas vezes nos falta sabedoria? Né? Mas a Bíblia diz que Deus, quando alguém pede sabedoria, Ele dá e Ele não impede que isso seja dado. Quando nós pedimos, Deus dá. Pai, nos dê sabedoria para cada um de nós vivemos toda a sua boa vontade, vivemos na sua presença nesses dias difíceis aqui na terra, mas quanto mais difícil é, mais vai se manifestar a sua glória e o seu poder vai ser evidenciado na nossa vida em nome de Jesus. Continue crendo porque Deus está fazendo coisa poderosa na sua vida em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Você que chegou depois, Deus te pegou de surpresa. Deus quer falar com você. Você acha que você veio aqui por acaso? Não, eu não creio nisso. Eu creio que Deus te trouxe aqui, tem uma palavra aqui para você. Pega a oração aqui do começo. Nós estamos terminando agora, mas Deus vai começar agora com você, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Se você puder, deixa o seu like, compartilha com alguém que Deus vai colocar no seu coração agora, em nome de Jesus. Até lá. Até daqui a pouco.